Muito boa noite. Aqui é o Madeira que está falando. A gente vai ter hoje mais uma noite de estudo bíblico. E aqui comigo está o Gui e também a Isis. Turma, seguinte, hoje a gente vai estar dando continuidade ao estudo bíblico de João, capítulo 18. E hoje a gente vai estar falando do verso 15, né? Conversando um pouquinho a respeito do verso 15 até o verso 27, né? A gente, então, começa a caminhar para aquele desfecho triste e, ao mesmo tempo, muito alegre. Triste no sentido de trazer à lembrança, né, os detalhes da prisão, do interrogatório e também da morte do nosso mestre, e também de alegria porque foi através do seu ato, né, na cruz que nos trouxe vida e que a gente pode estar reunido, por exemplo, nessa noite, falando da palavra do Senhor, tá bom? Então a gente vai estar conversando um pouquinho sobre isso hoje. Eu quero só relembrar, né, que ontem, um tema central que nós vimos ontem com o estudo do Mateus, é aquela parte onde Jesus ele é levado, né, a interrogatório, ele é levado com escolta armada, diante de sumos sacerdotes e também com outros comandantes, né? Então Jesus ele é pego como se fosse uma grande ameaça, né? Como se fosse um grande terrorista. Então realmente vai uma escolta para levar Jesus a interrogatório. E aí eu acho muito interessante uma frase de Tim Keller, que ele diz o seguinte: Jesus não foi apenas um cara legal que fez o bem no mundo. Você não crucifica caras legais, você crucifica ameaças. Então, justamente aquilo que os comandantes, o próprio sumo sacerdote e os magistrados da época consideravam Jesus uma grande ameaça, e não é à toa que o crucificaram, né? Mas ele é o nosso Senhor, o nosso Mestre, e a gente consegue entender o que levou todo esse desfecho final, né? Mas vamos seguindo aqui, falando um pouquinho, então, iniciando com o verso 15, tá? João, capítulo 18, a partir do verso 15. Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e por isso conseguiu entrar no pátio da casa deste com Jesus. Aí, gente, eu quero lembrar com vocês o interessante aqui falar a respeito do Evangelho de Marcos, tá? Marcos capítulo 14, verso 50, relata, né, que todos deixaram Jesus e fugiram. Ou seja, depois de Jesus ser pego, né, ser levado a interrogatório, naquele momento é o momento onde se dispersam e somente Pedro e João seguem, né, a distância Jesus. A gente vai estar vendo isso mais um detalhe aqui no verso 16. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, falou com o encarregado da porta e levou Pedro para dentro. A Bíblia não relata quem era esse outro discípulo, mas provavelmente se trata aqui do próprio João, o discípulo amado. Então, por isso eu comecei falando, né? A Bíblia relata que os discípulos de Jesus iriam se dispersar, né? Jesus falou exatamente isso, e Marcos confirma esse relato, que todos deixaram Jesus e fugiram, mas Pedro e João aí foram acompanhando Jesus de longe para ver aí o desfecho, né? Então, o que aconteceria em seguida. Verso 17 e verso 18. Então a empregada, encarregada da porta, perguntou a Pedro: Você também não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não, não sou. Os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido uma fogueira por causa do frio, se aqueciam. Pedro estava no meio deles, aquecendo-se também. Aqui, gente, é interessante porque a gente percebe o primeiro momento, né, onde Pedro de fato nega Jesus. A primeira vez que a gente encontra isso no relato de João.
Aí você, não sei se você vai se recordar, mas nós vimos lá em João 13, do verso 37 e 38, quando a Bíblia diz: Pedro disse: Senhor, por que não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor. Jesus respondeu: Você dará a sua vida por mim? Em verdade lhes digo, que antes que o galo cante 3 vezes você me negará. Então, é interessante porque Pedro, ao mesmo tempo que ele é levado, né, pela coragem, vamos dizer assim, de seguir Jesus e ver qual é o desfecho final, a ponto de ficar ali observando o que ia ser feito com o seu mestre, ele também é levado pelo medo de ser identificado como um dos seus seguidores. Então, possivelmente, provavelmente, por que Pedro disse que não conhecia Jesus? Porque estava com medo de também ser posto a interrogatório, ser preso, enfim. Provavelmente foi esse motivo do fato de Pedro ter negado Jesus. Acompanha comigo ali o verso 19. Então, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e da sua doutrina. Aqui é interessante, tá, gente, porque em João, diferente do que a gente vê nos outros evangelhos, ele não trata da negação de Pedro como um fato consecutivo, né? Então ele faz essa pausa para falar a respeito do interrogatório de Jesus. E aqui é interessante citar a respeito desse sumo sacerdote chamado Anás, né? Até o Mateus introduziu ontem o assunto sobre ele, mas é interessante porque ele é um importante patriarca de uma família, né, poderosa de sumos sacerdotes. Inclusive o Flávio Joséfo, que é um historiador judeu, relata que anos depois um monumento a Anás, né, foi encontrado e um túmulo altamente decorado, né, foi referenciado a este homem. Então é esse sumo sacerdote. Então uma figura muito importante, né, para aquela época. E aí a gente vai entender o que isso, né, o que isso tem a ver com a próxima reação de um dos guardas, dos representantes que estavam ali. Olha o verso 20. Jesus lhe respondeu. Um ponto importante antes no verso 20, tá? Anás, aqui quando ele fala, né, ele queria saber dos seus discípulos, da sua doutrina, é interessante que ele parece que está mais preocupado com a questão teológica, né? Ele queria realmente verificar se o ensino de Jesus tinha o que de fato Jesus ensinava e quem era de fato os seus discípulos. E aí, olha só que interessante a resposta de Jesus no verso 20. Eu tenho falado francamente ao mundo, sempre ensinei, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e não disse nada em segredo. Gente, o que é importante a gente falar aqui, né? A resposta de Jesus a Anás é como se ele dissesse assim, olha, eu não falei nada em segredo, eu não escondi a minha mensagem a ninguém. Dá a entender que Jesus está respondendo a Anás, ou melhor, dá a entender que a pergunta de Anás é como se Jesus tivesse ensinado algo em secreto aos seus discípulos. Há uma doutrina misteriosa, uma doutrina secreta, que somente ele e os seus discípulos sabiam. Então, quando ele pergunta, né, eu quero saber mais da sua mensagem, quero saber mais dos seus discípulos. E quando Jesus responde, olha, eu na verdade não falei nada novo. Eu sempre ensinei nas sinagogas, no templo, ou seja, sempre ensinei em lugares públicos, sempre passei a minha mensagem e anunciei a verdade da palavra de Deus, anunciei o reino de Deus e a todos que me deram ouvidos, a mensagem foi anunciada. E é interessante porque Jesus fala de sinagoga e templo, né? Sinagoga era o lugar do culto judaico, né? Onde era o lugar ali onde somente os judeus poderiam entrar. Quando se refere ao templo, pode se referir à área também externa, a área do pátio ali, né? Que fica ao redor do próprio templo em si. E essa área externa também poderiam entrar os gentios, porque era o lugar onde se fazia comércios de ovelhas, bois, pombas, né, os animais que iam ser feitos em sacrifício. Então é interessante porque Jesus fala de sinagoga e templo, né? Ou seja, ele pregou em um lugar onde somente os judeus poderiam estar e diz que também anunciou em um lugar
onde, de certa forma, os gentios também poderiam estar. Isso é verdade, Jesus pregou para gentios, Jesus pregou para judeus, ele, na verdade, pregou para todo aquele que deu seus ouvidos a ouvir a mensagem do próprio Senhor, né? Isso aqui é interessante a gente reforçar também. Verso 21. Por que o Senhor está perguntando para mim? Pergunte aos que ouviram o que lhes falei. Eles sabem muito bem o que eu disse. Gente, em um julgamento correto, o certo era as testemunhas de defesa falarem primeiro. E não é o que está acontecendo aqui. Jesus ele está sendo interrogado, está sendo questionado, perguntado, só que correto num julgamento, né, num interrogatório, vamos assim dizer, era as testemunhas de defesa falarem primeiro. E aí, quando Jesus fala isso, você vai ver a reação que é desencadeada ali no verso 22. Quando Jesus disse isto, um dos guardas que estavam ali deu-lhe uma bofetada, dizendo: é assim que você fala com o sumo sacerdote? Então, olha que interessante, né? Lembra daquilo que eu falei a respeito de Anás, né? Uma figura aí histórica, né? Uma figura muito respeitada, principalmente naquele contexto, um patriarca de uma família de subsacerdotes, e um dos guardas que estavam ali se sente ofendido com aquilo que Jesus fala. E aí, se a gente for pensar, né, no que está acontecendo aqui, um próprio guarda repreende, né, agride o próprio Deus por julgar que ele falou de maneira ríspida com o homem. Se a gente for, né, trazer isso realmente para a prática, um homem repreendeu o próprio Deus e agrediu por julgar que Jesus havia falado de forma ríspida. Obviamente o guarda não tinha um entendimento, né, de quem de fato era Jesus, estava cego no seu entendimento, mas isso não exclui o que está acontecendo aqui. Olha o verso 23. Jesus lhe respondeu: se falei mal, dê testemunha do mal, mas se falei bem, por que você está me batendo? Então a agressão desse guarda também foi outra irregularidade diante desse interrogatório de Anás. Verso 24. Então Anás o enviou amarrado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. De novo, Pedro nega Jesus. Então aqui, como eu comentei, né, João ele faz um relato, não faz um relato corrido, por assim dizer, e nem com muitos detalhes do fato de Pedro negar Jesus, como nos outros evangelhos, como nós já vimos anteriormente. E aí, olha só o que eu queria que você redobrasse a atenção nos versos finais ali, tá? Que é o verso 25, 26 e 27. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: não é verdade que eu vi você no jardim com ele? Verso 27. De novo, Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. João ele não se preocupa nem em relatar, por exemplo, o choro, né, as lágrimas de arrependimento de Pedro, ou como a gente já viu nos outros evangelhos, né, que Pedro caiu em si e chorou amargamente. Mas o fato central aqui é que Pedro nega Jesus, como o mestre já havia relatado que ele faria lá em João, lá no capítulo 3 de João, né? E aí um ponto importante, uma curiosidade que eu queria dividir com vocês, é que provavelmente, quando fala aí do verso 27, esse cantar do galo não é literal, tá? Provavelmente não é literal. Havia uma regra judaica de que era ilegal ter galos e galinhas na cidade santa, né? Por questões de higiene. E a casa do sumo sacerdote estava no centro de Jerusalém. Só que, ainda que existia essa regra, tem um ponto que fundamenta ainda mais o fato de muitos acreditarem que esse cantar do galo não é literal, não era uma ave de fato cantando. Por quê, gente? Porque a vigília, né, a forma que era organizada
a questão do turno romano, né, da noite, era dividida em 4 vigílias. A primeira dela chamada de a primeira delas dividida em vigília do entardecer, que era do pôr do sol até as 21 horas. A segunda dela, vigília da meia-noite, que era das 21 horas até a meia-noite. E, olha só que interessante, teria a terceira vigília, né, que seria das 0 hora da meia-noite, ou seja, às 3 horas da manhã, também conhecida como vigília do Cantar do Galo. E a quarta, das 3 horas da manhã até a aurora, chamada de vigília do amanhecer. Também é chamada, também era pelos próprios judeus de tarde, deixa eu pegar minha colinha aqui para não falar errado. Aqui, ó, tarde, meia-noite, Cantar do Galo e pela manhã, tá? Qual é o outro versículo que a gente pode identificar onde se fala do Cantar do Galo? Lá em Marcos, capítulo 13, no verso 35, diz: portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo ou pela manhã. Então, no Evangelho de Marcos já se faz referência a esse cantar do galo, né? Ou seja, essa diferenciação, como era chamado uma vigília, né? Das 3 horas da manhã, das 21 horas, das 3 horas da manhã, da meia-noite até as 3 horas da manhã, né? Que era chamado aí de Cantar do Galo, vigília do Cantar do Galo. O que isso, gente? O que isso tem a ver? O que isso tem a ver com o relato que nós encontramos na Escritura? Essa expressão era usada na hora que era uma trombeta, né? Que era anunciada para informar o início dessa vigília. E, consequentemente, também, né? A troca do turno do guarda romano. Então, provavelmente, quando a gente olha alguns relatos, e pegando até mesmo esse texto de Marcos, onde considera o Cantar do Galo como um período, né? Um tempo, né? Então, um momento. Então, à tarde, se é à noite, se é à meia-noite, se é o Cantar do Galo, ou se é pela manhã. Então, fazendo referência a esse Cantar do Galo como um período de tempo, me faz acreditar que não foi literal uma ave cantando. Mas isso é mais a título de curiosidade. Como eu falei, eu só queria trazer isso para vocês, para a gente estar reforçando algo, né? Que é o fato da beleza da gente estar fazendo esse estudo bíblico, para a gente poder aprofundar no texto bíblico e até mesmo trazer algumas questões mais culturais, algumas curiosidades que às vezes lendo o texto corrido a gente não encontraria. Gente, eu quero deixar algumas aplicações práticas, né, diante daquilo que a gente leu, daquilo que a gente ouviu hoje. O que fazer, então, após esse estudo bíblico? O que fazer após a gente ouvir as palavras de Jesus, após a gente ver esse relato do fato de Pedro negar o próprio mestre? E a primeira coisa que eu diria para você é: lembre das dores de Cristo. Lembre-se que foi o teu e o meu Senhor que foi agredido. Lembre-se que foi ele que foi ferido pelas nossas transgressões. Ele que foi ferido pelo nosso pecado. Quando a gente olha, né, a gente está caminhando cada vez mais para o relato da crucificação de Jesus, mas quando a gente olha, de fato, o mestre crucificado, não era Jesus ali naquela cruz. Deus não viu Jesus naquela cruz, mas ele viu o nosso pecado. Não é à toa que Deus derrama a sua ira sobre a cruz do Calvário, sobre o próprio Jesus, para que a gente pudesse ser filho, para que a gente pudesse ser adotado pelo sacrifício do Mestre. Então, a primeira coisa que a gente nunca pode esquecer é: lembre-se das dores de Cristo. Segundo, fique atento para não negar Jesus com as atitudes. Aqui fala que Pedro negou Jesus 3 vezes, mas se a gente fosse olhar para o nosso dia a dia ou para a nossa vida, será que a gente também não tem negado o nosso Mestre na forma como a gente vive? Será que ao fazer algo que o nosso mestre não faria, nós não estaríamos também negando a ele? Então, que a gente tenha atenção para não negar Jesus. E terceiro, se arrependa e não pare de lutar. Como eu falei, João não relata, João ele não descreve o arrependimento de Pedro,
mas nós sabemos que com lágrimas de arrependimento, com lágrimas amargas, né, Pedro ficou completamente triste, completamente amargurado pelo fato dele ter negado Jesus. E nos outros evangelhos fala que ele se lembrou, né, ele caiu em si e se lembrou das palavras de Jesus. Isso aqui, gente, é muito forte e a graça do nosso Senhor é tão abundante porque ele não descartou Pedro, né? A gente olha depois os relatos mais à frente, Jesus chama Pedro, informa que ele seria um dos pais da igreja, né? E inclusive daria oportunidade novamente para que Pedro não negasse ele como foi nessa oportunidade. A Bíblia fala que Pedro também foi martirizado. Perdão, a Bíblia não fala, mas o contexto histórico nos relata que Pedro também foi martirizado. E quando eu falo de se arrepender e não parar de lutar, é que a gente se esforce, gente, para não cair no pecado, a gente se esforce realmente contra a nossa carne, para que a gente realmente lute com as armas de Cristo, com as armas que a palavra nos dá para permanecermos firmes, mas ainda que a gente venha cair, gente, que a gente venha profundamente buscar em Deus arrependimento, né? Porque, como diz lá em 1 João, no capítulo 2, verso 1 e 2, meus filhinhos, não escrevo-lhes estas coisas para que vocês, escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Mas, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Então, que a gente possa, ao mesmo tempo que nos arrepender profundamente, buscar em Deus esse perdão que ele oferece a todo aquele que vai com o coração contrito e quebrantado diante da presença do nosso Deus, diante da presença do nosso advogado. Então, busque não cair, mas ainda que isso venha a acontecer como um acidente de percurso, um acidente da caminhada cristã, busque profundamente arrependimento em Cristo para que você seja transformado e também liberto. Amanhã a gente vai dar continuidade ao capítulo 18 de João e a gente vai estar finalizando ele. Então, um grande abraço e acompanhe aqui no YouTube os nossos estudos bíblicos. Valeu!